Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Vocês estão bem? Esse aqui parece que está muito bem, não. Esse sim foi tão fraquinho. O dia do Senhor. Amém. O que se compara ao Senhor? O que se compara? Nada. Porque essa cara de tristeza. Vocês estão bem? Sim. Agora melhorou. Amém. Ano de permanecer, estação da criação. Meu, não sei vocês, mas se vocês têm percebido, vocês têm prestado mais atenção nas coisas criadas, com esses devocionais, com esses dias que nós temos parado para olhar o quanto o Senhor é grande. Vocês pararam para pensar? Vocês já têm parado para observar? Vocês têm percebido isso? Mas a gente não está contente ainda, né? Mesmo assim, mas eu creio que ao final desses ensinamentos que nós estamos aprendendo sobre a criação, que nós sejamos pessoas diferentes, que nossa mente seja renovada, para a honra e glória do Senhor, que é incomparável. E são coisas maravilhosas e inexplicáveis que o Senhor fez, não é verdade? Mas como nós aprendemos semana passada, nós sempre encontramos alguma coisa para amar mais do que o Senhor, o Criador. Nós amamos a criação e não amamos tanto assim aquele que criou. Não parece uma tolice? Não parece uma coisa estranha você amar mais a criação do que o Criador? Mas nós fazemos isso. Mas o Senhor tem nos ensinado. E se, como eu já perguntei, você tem percebido, você consegue enxergar? Você consegue levantar pela manhã e ver um dia bonito e se alegrar e lembrar que foi o Senhor que fez aquele dia? Se você consegue, glória a Deus, porque o Senhor está nos ensinando. Você consegue se alegrar num dia frio e chuvoso também? 3 pessoas, sim. É difícil, não é? Você levantar de manhã para trabalhar, aí você sai chovendo e frio mas nós devemos nos alegrar, porque existe um Criador e é inexplicável, são coisas inacreditáveis, certo? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Para a gente iniciar aqui, vou dar aqui algumas informações, só para a gente ter uma ideia, para mexer com a nossa imaginação acerca da criação, para instigar aí a sua imaginação aí, com informações, com algumas coisas. Você fala, o Senhor é muito grande. O Senhor é muito grande. E as coisas que Ele fez e faz são inexplicáveis. Vamos lá? Sempre que eu penso na criação, nós pensamos, sempre pensa na natureza, né? No universo. Quem acha que o universo é grande? É grande, né? Não dá nem para pensar. Então eu sempre fui uma pessoa que meio universo, meio coisa gigantesca, né? Se liga nas informações aqui de alguns estudiosos. Imagine se você tivesse uma espaçonave. Imagina aí, gente, imaginação. Os motoristas de plantão vão entender melhor. Imagine se tivesse uma nave e ela viajasse à velocidade da luz. A velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. É rápido, hein? 300.000 quilômetros por segundo. Vai gravando aí. Nessa velocidade você daria a volta na Terra 7 vezes em 1 segundo. É rápido, não é? Vamos lá. Você pegou a sua nave e você sai da Terra. Em 2 segundos, você chega até a Lua. Passa por ela, 2 segundos. Marte em 4 minutos. Plutão em 5 horas. As naves que tem hoje aí, que tiram fotografias, que pesquisam aí pelo universo afora, elas levaram 9 anos e meio para chegar em Plutão. A gente está falando só do sistema solar. A Terra, sabe? Pensa aí na sua mente que você estudou. O Sol, a Terra, os planetas. Estou falando só do sistema solar. Certo? Vamos lá, vamos viajando aí. Gente, usa a imaginação, hein? Para
Para chegarmos à estrela mais próxima do sistema solar, a mais próxima, nós viajaríamos a essa velocidade 4 anos e 3 meses. É tempo, né? A 300 mil km por segundo. Presta atenção. Vamos lá. Nessa velocidade, apenas a nossa galáxia, a Via Láctea, como nós aprendemos na escola, certo? Levaria 10 mil anos para ser atravessada de um lado a outro. 10 mil anos. A Via Láctea. Nessa velocidade seria necessário, vai ficando pior. Nessa velocidade seriam necessários 2 milhões de anos para chegarmos à galáxia vizinha. 2 milhões de anos. Isso aqui são cálculos dos estudiosos, sabe? 2 mais 2 já está difícil para mim, esse cálculo aqui não dá. 2 milhões para chegar à próxima galáxia vizinha. E 20 milhões de anos para atingirmos o aglomerado de galáxias mais próximo do nosso. 20 milhões de anos. Olha o tamanho do negócio. Você pega a sua nave hoje, você é imortal, vai viver para sempre. Você pega a sua nave hoje, fazer uma viagemzinha aqui de 20 milhões de anos. É tempo demais. A 300 mil km por segundo. Ainda assim, estaríamos apenas começando a viajar pelo universo. Estima-se que existam 100 bilhões de galáxias. Mano, é muita coisa. 100 bilhões de galáxias no universo. E muitas delas contêm bilhões de estrelas. Cara, o universo é muito grande. O universo é gigantesco. É imenso, não é? Não dá uma ideia? Dá uma ideia do tamanho do nosso Senhor? O Criador. Pensa que Ele criou tudo isso. Que Ele é imanente, que Ele está em tudo. É um absurdo. Então quando a gente olha para a criação, a gente tem que ter isso bem na mente. Eu falei, é inexplicável. Não dá para acreditar. Nós não conseguimos mensurar. Isso aqui foi só para dar uma ilustrada, tá? Vamos mexer mais com a nossa imaginação, mais um pouquinho. Edinho, abre João 1, do 1 ao 3. Nosso Senhor é incomparável. No princípio, eu estou lendo na NVI, tá, Edinho? No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Só aí a gente já não consegue mais. Já bugou a nossa mente já. Colossenses 1, do 15 ao 17. Como nós precisamos aprender, irmãos, a perceber a criação. Como é legal esse tempo de aprender, porque nós não prestamos atenção nas coisas criadas. Nós até amamos algumas coisas criadas, boas, muitas coisas criadas, mas amamos bastante, muito mais o Criador. 1 Colossenses 15, 17 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É muito grande. O nosso Senhor é muito grande. Ele é imensurável, incomparável. Tudo foi criado por ele, tudo criado para ele. Mais um pouco de aguçar a nossa imaginação. Já li esse texto, mas quando eu estava fazendo, eu lembrei dele. Um texto que fala sobre a criação, sobre os três que são um, sobre a pericorese, sabe a dança dos três? Um texto que eu gosto bastante. A criação é o transbordamento da bondade de Deus e de seu amor infinito. Em resposta à pergunta,
Por que Deus fez o mundo? A espiritualidade pascal responde que o Deus Pai tinha uma atração especial pelo ser. O nome do cara que escreveu isso é Robert Capon. Ele explica dessa maneira: ele era completamente apaixonado pelo ser, pensava o tempo todo em novas maneiras de ser e em novos tipos de ser. Uma tarde, o Deus Filho apareceu e disse: isto está excelente. Que tal eu sair para misturar uma porção de coisas em uma só vez? E o Deus Espírito Santo disse: excelente, vou ajudar. E assim eles se reuniram naquela noite, depois do jantar, e organizaram um show maravilhoso de ser para o Pai. O show estava repleto de água, luz e rãs. Salgueiros, jameticos sedosos pendiam por todo o local, e peixes arapintados nadavam nos copos de vinho. Havia cogumelos e uvas, raízes fortes, e tigres e homens e mulheres por toda parte para experimentá-los, fazer malabarismo com eles, reunir-se com ele e amá-los. O Deus Pai olhou para aquele grupo entusiasmado e disse: maravilhoso, era o que eu tinha em mente, é isso mesmo. E tudo que o Deus Filho e o Deus Espírito conseguiram dizer foi: é isso mesmo, é isso mesmo. Eles riram durante eras, falando sobre a maravilha de ser, a inteligência do Pai por ter a ideia, a bondade do Filho por ter todo aquele trabalho de reunir as coisas, e a misericórdia do Espírito por dedicar tanto tempo à coreografia. Contaram velhas anedotas uns aos outros, e o Pai e o Filho tomaram o vinho da unicidade do Espírito Santo e atiraram azeitonas e cogumelos em conserva uns nos outros para sempre e sempre. É muito louco. Que mente criativa desse cara, não é? Como o cara pensa um negócio desse? Nós fomos criados à imagem de quem? A imagem e semelhança do Pai. Nós temos uma mente criativa. Essa criatividade vem de algum lugar, do Senhor. Costumo brincar que eu vejo algumas invenções, eu falo: meu, como o cara pensou num negócio desse, como o cara inventa, um enforca-gato pra mim é uma coisa, sabe, enforca-gato com pasquinha, é uma coisa que eu não consigo entender. Eu falei: meu, de onde saiu a ideia desse cara? Porque muitas ideias você vê na natureza, você vê, sabe, mas, meu, não me conformo. Aí eu falo assim: caramba, eu não consigo inventar nada, meu. Tá faltando alguma coisa. Eu invento dívida e boleta comigo mesmo. E apelido pros outros. Vermelhinho. Não é verdade? Nós temos criatividade e ela vem do nosso Pai. Então eu leio alguns textos assim, eu fico: uau, cara pensou isso. Senhor, nos dê criatividade para nós pensarmos na criação como esse homem aqui pensou. Imagina o que ele sentia quando ele olhava para um dia bonito, um dia chuvoso, uma flor, um animal, sei lá. Se deleitava. Assim que nós íamos viver. Amém? A imaginação, ok? Deu para dar uma ideia assim? A gente poderia entrar aqui em vários assuntos. A gente podia falar podia falar da gente. Que criação incrível. Que criação maravilhosa. Como o Jean é maravilhoso. Cara, é perfeito. Ainda bem que não está aqui, está na linha. Não é? Imagem e semelhança de Deus. O funcionamento do corpo é uma coisa que eu preciso ficar aqui o dia inteiro falando sobre como é incrível o nosso cérebro, os nossos olhos. Mas a ideia do universo deu para dar uma geral, certo? Isto posto, alguém ainda tem dúvida que existe um Criador? Dá para ter dúvida? Tudo aquilo que você aprendeu sobre a teoria da evolução, não sei o que a gente veio do macaco, e que a gente não sei o que lá. Não dá mais para acreditar nessas coisas. Fala a verdade. Quando você vê o tamanho do universo, você fala: meu, não dá para essas coisas serem o acaso. Não existe o acaso. Não existe. Existe o Criador por trás disso. Certo? Não resta dúvida então, certo? Quem controla esse universo tão inacreditavelmente vasto e imenso, que ele criou, e ele não só criou e falou: meu, cada um com seus problemas. Não, ele criou e ele sustenta. Tudo acontece da maneira que ele quer e que lhe apraz. Tudo acontece, está tudo no controle dele. É muito grande. O Senhor é muito grande.
Nosso amigo Rodrigo já deu spoiler aqui já. É de algo para mim Romanos 1, do 20 ao 23. Romanos 1, do 20 ao 23. Eu vou continuar lendo na NVI, tá? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo. A gente não tem dúvida nenhuma de quem criou todas as coisas. Nós somos indesculpáveis também? Somos. Ou essa carta de Paulo aqui foi só para os romanos lá, só para aquela igreja? Ó, essa carta foi escrita em 57 depois de Cristo. Faz tempo, hein? Mas não parece muito atual? Se você pensar bem, com o conhecimento que nós temos hoje, meu, era para nós sermos os caras mais crentes. Porque hoje nós sabemos coisas que eles não sabiam lá. Sabe que eles tinham esses cálculos naquele tempo lá? Velocidade da luz e tal, não tinha. Mas eles criam. E nós sabemos muito mais e cremos tão pouco. O verso 20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós já entendemos que todas as coisas foram criadas por Deus, certo? Tudo. E é maravilhoso, e é inacreditável, e é inexplicável, e é muito grande, certo? Nós somos indesculpáveis, porque o Senhor tem revelado a sua criação. Ele tem revelado. Somos indesculpáveis porque nós vamos para a criação e nós não conseguimos enxergar o Senhor. Nós olhamos como se fosse uma coisa normal, natural do nosso dia a dia. É por isso que eu acho muito interessante esse tempo da estação da criação, nós estudarmos. Porque nós saímos ali no calendário litúrgico de Pentecostes para uma vida ordinária. É viver o dia a dia, nada melhor do que você viver o tempo ordinário, olhando para a criação e se lembrando que existe um Criador. É maravilhoso, nos preparando para o advento. É muito louco. Nós somos indesculpáveis, pois o Senhor tem revelado seu imenso poder através da criação, e é com Ele, um ser supremo, que nós prestaremos contas. É com Ele. Como assim? Eu criei todas as coisas e vocês não deram graças. Vocês não louvaram o meu nome. Nós não louvamos ao Senhor pelas coisas criadas. Muito pelo contrário. Nós daremos conta, certo? De não percebermos o Criador na sua criação, que é inexplicável e é maravilhosa. Estão comigo? Estão comigo? Tá igual o Deco. Os pastores fazem muita falta, meu Deus. No verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Eu não vou entrar nem aqui no mérito daquele que não é cristão, que não é crente, porque mesmo aquele que não é cristão, ele olha, em algum momento, ele olha para a criação, ele fala, será mesmo que essas coisas foram por acaso? Não é possível. Ele é confrontado pela criação e pela consciência. Ele fala, não é possível, cara.
essa voz falando dentro de mim aqui, como que isso pode ser um acaso? Como que eu consigo? Não pode ser normal, mesmo ele sendo incrédulo, certo? Certo. Não vou nem entrar nesse mérito, senão a conversa fica muito longa. E ele se pergunta, como tudo isso começou, né? Como tudo foi criado? Será que realmente é isso que eu aprendi na escola? É o que as pessoas falam, que foi só um acaso, que Então, se aquele que não é cristão, aquele que não crê, pensa nisso, imagine nós. Agora eu estou falando sobre nós, os cristãos, certo? Porque nós conversamos aqui, vocês falaram que vocês acreditam que existe um Criador, certo? Então nós, os cristãos, nos deparamos com a criação todos os dias, em todo o tempo. E mesmo sabendo que foi nosso Pai que criou todas as coisas, mesmo sabendo que foi Ele, nós não reagimos da maneira adequada. Como nós reagimos diante da criação? Uma coisa normal, uma coisa natural. Algo que, parece que nós achamos que, como diz Darwin, as coisas não foram criadas. A teoria da evolução é assim: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nós olhamos para a criação e pensamos dessa maneira, esquecemos do Criador. Isso é muito errado, irmãos. E eu creio que nesse tempo nós vamos aprender, nós vamos começar a ver as coisas de forma diferente. Nós vamos começar a agir de forma diferente e a glorificar ao Pai pelas coisas criadas. Nós não damos a Ele o devido louvor, não somos gratos, muito pelo contrário. Passamos a maior parte das nossas vidas reclamando e murmurando. Quem aqui reclama e murmura? Eu reclamo bastante. Nancy reclama mais que eu. Não reclama de você? Brincadeira, amor, brincadeira. Você reclama só de mim mais que os outros. Eu reclamo mais que ela reclama de você. Exatamente. Nós somos murmuradores. E se tem uma coisa que a gente não suporta, é sofrer, não é? Cara, o sofrimento para nós é uma coisa assim, Senhor, eu fui criado a sua imagem, porque eu sofro tanto. A gente lembra, né? Do Criador. A gente lembra do Criador, né? Senhor, eu fui criado a sua imagem, não é tanto sofrimento. Exatamente. É exatamente. Romanos 8,18. Romanos 8,18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O nosso Senhor é incomparável, a criação dele é incomparável, ele é gigantesco, e os nossos sofrimentos não se comparam com a glória que será em nós revelada, certo? Nossos sofrimentos. Quem aqui está sofrendo? Não tem ninguém sofrendo aqui? Nadinha? Oh, meu Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Maravilhoso. Seus sofredores. Eu estava estudando sobre esse texto e eu vi que existe um texto, uma menção do John Stott sobre o sofrimento. Eu achei muito interessante. O sofrimento e a glória são companheiros inseparáveis. Foi assim na experiência de Cristo e assim será com o seu povo. Foi assim com o Senhor. Quando ele se fez carne, o que aconteceu com ele? Todo o tempo que ele passou aqui, sofrimento. Sofrimento. E depois, glória. E nós estamos sendo parecidos com quem? Qual o nosso anseio? A gente quer a glória aqui. Na verdade, é triste dizer isso, né? Foi assim a experiência de Cristo e assim será com o seu povo. Eu e vocês, parecido com Cristo, andando como Ele andou. Paulinho, vai sofrer, mano. Se você quiser andar como Cristo, se aquilo que a gente fala de sermos conformados à imagem dele, se aquilo que a gente fala de andarmos conforme o Evangelho, de que nós oramos aqui, sabe? Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor, nós sofreremos. Certo? Quem quer sofrer aqui? Ninguém quer ser parecido com Cristo.
Só o Rodrigo. É inevitável. 2 Coríntios 4, do 16 ao 17. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O apóstolo Paulo sofreu? Pouco ou muito? O que vocês acham? Paulo sofreu muito. Cara, sofreu muito. Até então, até a estrada de Damasco, ele sofria pouco. Ele causava sofrimento, ele perseguia, e ele se gloriava, se orgulhava daquilo, porque na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade de Deus, estava seguindo a lei. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim: meu, você vai... Senhor Jesus, eu vou separar um cara ali que ele vai sofrer. Ele vai sofrer e vai se alegrar. E ele ainda vai escrever muitas cartas para encorajar aqueles que querem se parecer comigo. É muito louco. Olha os planos de Jesus. E Paulo lá. E Paulo escreveu: sofrimentos leves e momentâneos. O cara sofreu um naufrágio, foi mordido por cobra, foi açoitado, apanhou preso. O cara foi morto como? Decapitado. E ele estava alegre. Você lê as cartas dele, ele estava sempre alegre. Morrer para mim é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. A oferta de libação. O cara entendia totalmente diferente os sofrimentos que ele passava. Sofreremos por um pouco de tempo, e se permanecermos nele, desfrutaremos da glória eterna com Cristo. Essa é a nossa medida de esperança. Essa é a nossa esperança. Nós sofreremos por um pouco de tempo. A nossa vida é curta, é como um vapor, não é? Mas nós não queremos. Nós não queremos. O sofrimento e a glória são um contraste entre esta era e a que há de vir, entre o presente e o futuro, entre o já e o ainda não. Como Paulo disse em 2 Coríntios 4,17, que os sofrimentos são leves e momentâneos, mas a glória é eterna e tem muito mais peso que todos os sofrimentos juntos. A gente tem que ter isso muito sério na nossa mente, no nosso coração, que as coisas que nós passamos aqui é por um pouquinho de tempo, se comparado à eternidade. Eu sei que é difícil, é muito difícil nós sofrermos, nos alegrarmos, mas a matemática do reino é assim, cara. A gente sofre e se alegra, sofre e se alegra, porque a nossa mente, os nossos olhos estão lá na eternidade, onde a glória tem um peso muito maior. Nós somos ou não somos indesculpáveis? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Sabe o que acontece quando não reagimos à criação com devoção e gratidão? Pensamentos fúteis e um coração insensato. Pensamento fútil quer dizer sem importância. Quantos pensamentos que nós temos que são sem importância? Com certeza você está aí pensando em alguma coisa totalmente sem importância agora. Quando eu falo sem importância, isso não é relevante para a eternidade. Digamos assim. Nós estamos aqui desde manhã, desde a hora que você chegou aqui, com um propósito de adorar o Senhor. Quantas vezes, desde a hora que nós chegamos aqui, os nossos pensamentos não foram fúteis? Quantas vezes? Muitas vezes. Até quando a nossa boca fala, dependo de ti, a nossa mente, pensamentos fúteis. Vou dar um exemplo só, podia dar vários. Já que nós estamos falando do universo, vou dar um exemplo que comigo faz muito sentido, né?
Pensamentos fúteis, desejos fúteis, logo se transformam em objetos de adoração. É simples assim. Nós pensamos em coisas que não são importantes para a eternidade. O nosso coração deseja coisas que não são importantes para a eternidade. Logo isso vira um ídolo, um Deus. E ponto. Um exemplo de pensamento fútil, que não tem importância, é quando paramos para pensar no universo. Eu duvido que não aconteceu com você, isso eu duvido. Lá quando você era pequeno, quando você era até agora, sabe? Em algum momento da sua vida, você pensou no universo, viu algum filme, lembrou alguma coisa e falou assim: o Senhor criou todas essas coisas, que incrível. Duvido que você pensou isso. Mas sabe o que você pensou? Será que tem vida lá fora? Será que tem ET? Será que tem nave? Se você abrir o celular agora aí, apareceu uma mensagem lá: o Senhor está voltando em nuvens, em toda a sua glória. Você fala: fake news. Se apareceu uma mensagem: apareceu um OVNI ali, igual no filme Independence Day, correria. Vamos lá ver. Tem. Isso aqui não pode ser mentira. Olha a foto aqui. Não pode ser. Quando nós pensamos no universo, a imensidão, uma coisa inexplicável, tão grande. Será que tem vida lá fora? E ficamos ali, pensando, matutando. Será que Deus fez esse universo todo e não tem nada lá fora? Esse é o nosso pensamento agora. Tem a menor importância. Tá vendo? A atrás já está pensativa já. Não vou entrar nesse mérito também. Mas não é relevante para a eternidade. Pensamentos fúteis, certo? Vamos lá, vamos seguir. No verso 22 e 23 diz assim: dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pensamentos fúteis, desejos fúteis, logo se transformam em objetos de adoração. Somos indesculpáveis, sabe por quê? Porque a gente adquire um monte de conhecimento ao longo da vida, certo? Aí a gente se acha o quê? Sábio. Aí eu sei das coisas. Eu sei isso, eu sei aquilo, não sei o que lá, eu sei. Mas na verdade a gente fica doidão. A gente fica louco. Porque a gente começa a desconsiderar o Criador. Como eu já disse, Paulo escreveu essa carta em 57 depois de Cristo, mas ela é muito atual. É muito atual. Outro exemplo da nossa sabeção, nossa sapiência, nós somos muito sábios. Quem aqui em algum momento da vida achou que o católico romano era idólatra? Porque adorava imagens? Idolatria. Por muito tempo, idolatria foi sempre adorar imagens. Chegava na casa de alguém, tinha uma santinha lá, idólatra. Eu não sou. Como diz o moderado, eu não sou idólatra. Eu não adoro imagens. Se sentia até mal, né? Se sentia até mal, verdade. Agora já sabemos que somos tão idólatras quanto eles. E arrisco dizer que até mais. Muito mais. Que nós adoramos muitos deuses. Muitos. Isso aí, isso é fato. Nos adoramos bastante. Nosso coração é um altar onde prestamos culto e sacrifícios a vários deuses, vários ídolos. Vários. Sabe, pode estender aí pode falar de vários, um monte. Nós somos indesculpáveis. Achamos que somos sábios, mas estamos loucos. Não medimos esforços. Prestamos culto a vários deuses durante muito tempo. Todo sacrifício é válido. Pensa aí em algum sacrifício que você já fez por um Deus no seu coração. Vou falar aqui uma lista aqui, tá? Você vai pensando: não, já fiz isso. Vou fazer isso hoje. Hoje eu vou prestar um culto. Vou prestar um culto hoje. Vou citar
citar alguns deuses que nós já estamos cansados de saber, cansados de falar, tá? O eu, dinheiro, o estômago, como aprendemos no catecismo de quinta-feira, é um Deus. Está bem pertinho do coração já, né? Nós cultuamos, nós adoramos esse Deus estômago, e nós fazemos sacrifício por ele. Não é? Não é verdade? Celular, televisão, trabalho, esposa, marido, filhos, carro, casa, corpo, cachorro, gato, papagaio, videogame, etc. É um monte de coisa. Nosso coração está cheio. É um altar cheio de ídolos. Agora pense numa escala de grandeza aí. Não precisa nem responder. Qual o Deus que você tem mais adorado? E se ele realmente se compara ao nosso Senhor, Criador e Salvador, quando você olha para toda a criação? Pensa assim, pô, esse Deus aí não é tão grande assim não. Amamos as coisas criadas. Nós amamos as coisas criadas. Talvez eu tenha esquecido algum Deus aqui, mas vocês sabem qual que é. Eu fiz uma lista bem extensa, mas com certeza tem mais. E tem um que é o top, né? Aí nós voltamos a Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que oportunidade que nós temos, irmãos, de estarmos aprendendo sobre a criação. Eu achei incrível, porque hoje nós conseguimos, você assiste algum filme, você vê alguma coisa e fala, meu, incrível. E eu comecei a viajar nesse negócio, sabe, da criação, sabe, da narrativa bíblica, criação, queda, redenção e consumação. Fiquei imaginando que entre a queda, entre a criação e a redenção, e a criação e a queda, houve um momento que tudo é perfeito, certo? Homem e mulher perfeitos. Eles enxergavam as coisas perfeitamente. Tudo era perfeito. Sabe que quando nossos corpos forem glorificados como Senhor, quando tudo for restaurado, quando tudo for convergido a Cristo, como nós aprendemos a palavra, como será que nós vamos lidar com a criação? Será que o amarelo que eu vejo hoje, esse amarelo é amarelo mesmo? Será que é dessa forma? Porque meus olhos não são mais os mesmos, não são perfeitos. Eu não enxergo mais como antes, já estou usando até óculos. Eu penso que quando a criação for restaurada, tudo vai ser diferente. Nós vamos ter uma noção exatamente da perfeição, porque o nosso Deus é perfeito. Aí eu fico viajando, você fica na sua viagem, eu fico na minha aqui, pensando como que vai ser. Estava conversando esses dias aí com os manos, a gente começou a viajar e quando você pensa na eternidade, quando você pensa no corpo glorificado, quando você pensa em como era a criação antes da queda, meu, deve ser uma coisa assim incrível. Se hoje nós já olhamos para a criação e algumas coisas nos deixam de boca aberta, você imagine a perfeição. Quando os nossos olhos forem perfeitos, quando nossa mente for perfeita, quando o nosso cérebro for totalmente usado. Nós usamos só uma parte do cérebro hoje, né? Alguns nem estão usando o cérebro mais. Essa é a verdade. Em algum momento nós deixamos de usar o cérebro. Nós usamos o estômago, usamos o coração, usamos os olhos. Você imagina que o nosso cérebro for tipo destravado. Parece coisa de filme, né? Fica na sua viagem, fica na minha. É uma grande oportunidade sermos a contracultura nesse tempo, sermos um povo que olha para a criação e sabe que tem um Criador e louva esse Criador o tempo todo. Cara, que oportunidade que nós temos. Nós vamos aprender muito mais acerca da criação. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos amar o Criador e não a sua criação. Uma mente renovada, cheia de pensamentos sobre o Criador e sua criação. Um povo que se alegra em meio ao caos, em meio ao sofrimento, porque ele entende a glória futura. Como a nossa vida seria diferente, irmãos, se nós experimentássemos esse tempo, vivêssemos aqui esse tempo agora, um tempo presente, como temos aprendido, se nós vivêssemos com um pensamento na glória eterna.
que pesa muito mais do que todos os nossos sofrimentos, são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Talvez você está pensando assim, meu sofrimento não é leve e momentâneo, coisa nenhuma. Cara, eu estou passando por coisas terríveis. Nada se compara à glória que será revelada. Pense aí no tamanho do universo. Pense aí na beleza da natureza. Pense aí no seu próximo. Olhe para ele e pense, como funciona esse corpo, né? Como que pode? Como nós somos perfeitos quando você pensa em funcionamento? Precisamos ser o povo que olha, que tem olhos diferenciados, entende que nada se compara à glória que será revelada. Salmos 24, do 1 ao 4. Edinho. Nós poderíamos ficar aqui lendo sei lá quantos salmos. O salmista tinha total noção da criação. Ele vivia o tempo todo louvando. Tudo bem que você vai falar assim, mas os salmos tem. Os caras às vezes estavam nervosos. Estavam nervosos mesmo, os caras. Mas eles sempre louvavam o Senhor. Sempre. Você vai ver lá o salmista sempre dizendo, livre os inimigos, livre não sei o quê. Mas eles sempre louvavam o Senhor, sempre agradeciam. E eles tinham uma noção perfeita da criação. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem o estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Quem poderá entrar no santo lugar? Como poderemos entrar na glória eterna, se nós ainda temos tantos ídolos e tantos deuses? Quando nós ainda não percebemos o tamanho do Criador, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, como cristãos, como alguém que professa a fé em Cristo, como alguém que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa é a nossa confissão de fé. Nós não podemos acreditar em nada menos. Nós não podemos viver a nossa vida como se não houvesse glória eterna. Então, se você está passando por alguma dificuldade, algum probleminha, algum sofrimento, lembre-se que nada se compara à glória que será revelada. Nada. É hora de darmos louvor e honra ao único que é digno, porque Ele estava no início, o Verbo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos, irmãos, depois de tudo que a gente tem aprendido, tudo que o Senhor tem nos ensinado, todas as coisas que o Senhor tem revelado a nós não podemos mais viver como se nós não conhecêssemos, como se nós não soubéssemos. Porque nós sabemos que existe um Criador, certo? E você crê que esse Criador é extremamente poderoso? É muito poderoso, é muito grande. E você entende que nós daremos conta diante dele? Que lá no último dia nós estaremos lá e prestaremos conta a esse que é tão grande e tão poderoso? Já está mais do que na hora de deixarmos nossos ídolos e falsos deuses para trás. Já está mais do que na hora, irmãos. Já está mais do que na hora. Nós não podemos mais viver dessa forma, adorando os falsos deuses e ídolos que nosso coração cria. E sejamos o povo que se alegra na criação e que ama e principalmente obedece ao Criador. Que o nosso coração seja totalmente reformulado nessa estação. Que as coisas realmente mudem. Que as coisas realmente mudem. Que a nossa cosmovisão mude. Porque tudo tem a ver com a cosmovisão, irmãos. Não é como nós enxergamos as coisas. Ria, irmãos. Ria de alegria diante de um dia bonito. Da hora. Ria de alegria diante de um dia chuvoso e frio.
Criador está no controle de todas as coisas. O Criador está no controle. Ame seu próximo, assim como você. Ele foi criado à imagem e semelhança do Pai. Não rejeite a criação. Nós rejeitamos a criação. Nós não amamos nossos irmãos. Então, vou fazer um pouco só. Não rejeite a criação. Olha para o seu irmão e fala: o Senhor criou. O Senhor criou o Gleicinho. O Senhor criou até o Bruno. A imagem e semelhança dele. Que perfeição! Mudança de mente. Mudança de mente, irmãos. Precisamos mudar a nossa mente. Nós vamos cear daqui a pouco. Já aproveitando aqui, amar o nosso próximo. Meu, não deixe de cear porque você está rejeitando a criação. Não deixe de cear porque você está com raiva do seu irmão. Se arrependa, peça perdão, não perca a oportunidade. É o momento de não rejeitar a criação. Não rejeite aquele seu irmão tão perfeito, que é a imagem e semelhança de Deus. Não deixe de cear por isso, irmãos. Que ao final dessa estação nós sejamos pessoas diferentes, com um entendimento muito melhor sobre quem Ele é e o quão grande Ele é, nosso Senhor. Sabe, irmão, apesar de nós sermos indesculpáveis, que nós não temos defesa para essas coisas, sabe? Não temos como nos defender desse nosso anseio por ídolos de Deus. Nós fazemos isso mesmo. Mas o Senhor se entregou por nós. Cara, Ele se entregou por nós, os indesculpáveis, quando ainda éramos os piores. Não é correto, não é normal, não é natural nós vivemos como se não existisse um Criador, alguém tão poderoso, controlando todas as coisas, controlando as nossas vidas. Essa nossa vida que a gente quer tomar as rédeas o tempo todo. Pense num Senhor que controla o universo inteiro. Como a gente leu aqui, ó, tão grande, tão vasto. Ele está no controle da sua vida. E é como se falasse assim: não, Senhor, deixa que eu sou sábio. Eu consigo controlar a minha vida. O que o Senhor entende de controlar alguma coisa? O que o Senhor entende acerca do sofrimento? O que o Senhor entende acerca das minhas necessidades, dos meus sonhos? Deixa comigo. Eu sou sábio. E eu adquiri conhecimento. Nós estamos ficando loucos. Quem é que concorda que o mundo está ficando louco? Cara, o mundo está ficando louco. O mundo está ficando louco. Eu li duas coisas esse dia que eu fiquei besta. Falei, meu, vou falar só de uma. Há um movimento na Alemanha para acrescentar mais uma letra no LGBTQI+. Se eu não me engano é a letra Z. Sabe o que é? Vocês vão acreditar. Os animais. Eles querem o direito de se relacionar com animais. Mano, nós estamos num nível de loucura que é inacreditável. As pessoas estão ficando loucas. O mundo está ficando louco. Renovação da mente. Nós precisamos ser um povo que sabe que existe o Criador. Nós precisamos ser um povo diferente. Senão nós acabaremos sendo loucos também. O nosso conhecimento, nossa sabedoria, que a gente sabe tudo. A gente sabe muitas coisas. Nós precisamos de mudança. E eu oro para que nesse tempo nós estamos aprendendo sobre a criação, que os nossos olhos se voltem para o Criador, que os nossos anseios se voltem para o Criador, que os nossos desejos se voltem para o Criador, que o nosso desejo, que nossos olhos estejam lá na eternidade, na glória eterna, que tem peso muito maior do que os nossos probleminhas aqui, as nossas coisinhas, os nossos mimizinhos, nossa falta de dinheirinhozinhos. Nada se compara àquele boleto que não foi pago, que está tirando seu sono.
Nada se compara, amor, aquela dorzinha de coluna que deixa dormir. Amém, Senhor, obrigado. Nada se compara. Amém, irmãos? Então nós entendemos que existe um Deus todo-poderoso por todas as coisas, certo? Você crê que existe um Criador, certo? Então, a única aplicação que eu posso pedir para vocês: vão e vivam e andem como o Senhor andou. Olha para a criação e vejam o Criador. Louvem ao único que é digno. Não se apaixonem pela criação, se apaixonem pelo Criador. Amém? Fiquem de pé. Antes de cear, nós vamos orar. Como sempre, eu peço para que você faça uma oração aí corajosa, uma oração de quem quer realmente mudar, e já alertando, como nós aprendemos também do nosso querido Luiz, que quando a gente ora, existe a grande probabilidade do Senhor ouvir e atender. Então, seja corajoso, ore com coragem, peça por mudança. E quando essa mudança começar a acontecer, quando o Senhor começar a renovar a sua mente, não fique murmurando. Não fique murmurando. O Senhor está agindo, o Senhor está fazendo. Você orou por isso. Amém? Vamos orar para que o Senhor continue descortinando os nossos olhos, mudando a forma como nós nos relacionamos com a criação e com Ele. Amém? Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, mais um dia cheio da sua graça, Pai, cheio de misericórdia, um dia cheio da sua glória, Pai, revelado na sua criação, Senhor. Obrigado, Pai. Nós somos indesculpáveis. Perdoe, Pai, esse nosso coração idólatra. Perdoe, Pai, porque muitas vezes amamos mais a criação e fazemos pouco caso do Criador. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por estarmos ainda tão ocupados e tão preocupados com esse tempinho, Pai, tão curto. Esse tempo tão curto, Pai. Perdão por estarmos tão ocupados e preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, Senhor. Perdão, Pai. Perdão por não confiarmos a nossa vida totalmente a Ti, por acharmos que podemos controlar alguma coisa, sendo que o Senhor mesmo falou que sem Ti nós não podemos fazer nada. Eu oro para que o Senhor continue descortinando os nossos olhos, Pai, tirando todas as escamas, renovando as nossas mentes, Pai, mudando todo esse nosso conceito, as nossas convicções, essas certezas que nós temos acerca da criação, e que em tudo que nós colocarmos os olhos, na sua criação maravilhosa, nas coisas que foram criadas, nós percebamos que existe um Criador, alguém que criou todas essas coisas, que é todo poderoso, que é o único digno de louvor e que sustenta todas elas. Muda, Senhor, a minha vida, muda a vida dos meus irmãos. Desperta, Senhor, a tua igreja para viver um novo tempo, Pai. Um tempo de mudança, um tempo de mente renovada, um tempo de glorificar o Senhor, porque para isso nós fomos criados. Então que nós mantenhamos os olhos em Ti, Senhor, na eternidade, e esqueçamos todas as outras coisas, que essas coisas não tirem o nosso foco, que essas coisas não nos distraiam da glória eterna, que é estar contigo diante de Ti, o Todo-Poderoso, imensamente glorioso. É isso que eu te peço nessa manhã, Senhor. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus.